Esse vídeo aqui é pra você que quer começar a ler as HQs canônicas de Star Wars, mas não sabe por onde começar. Eu já fiz um vídeo sobre a fase 1, que se passa entre os filmes 4 e 5, né? Uma Nova Esperança e o Império Contra-Ataca, e eu vou deixar o link aqui na descrição e no card final também. Esse vídeo aqui é um guia para ler a fase 2 das HQs canônicas de Star Wars. Então vamos lá. A fase 2 começa em 2020 e terminou recentemente em setembro de 2024. Isso lá na gringa. Aqui no Brasil ainda tá para sair os últimos volumes, tá bem perto de acabar. Essa fase acontece logo depois do fracasso de Luke em Bespin e vai até perto deles resgatarem o Han Solo no Palácio do Jabba, ou seja, entre os episódios 5 e 6 da trilogia clássica. Vamos relembrar da fase 1, que tem 3 linhas, mas acontecendo simultaneamente só 2. Tipo, começa com as linhas Star Wars e Darth Vader em 2015, e aí elas vão acontecendo juntas até o final de 2016, que acaba a linha do Vader e já começa a da Afra, que vai correndo junto com Star Wars até o fim da fase 1 lá em 2019. A fase 2, além de ter as 3 linhas da fase 1, Star Wars, Darth Vader e Doutora Afra, também tem uma nova linha chamada Caçadores de Recompensas. E diferente da fase 1, as 4 linhas começam juntas em 2020 e assim vão até o fim delas em 2024. A primeira linha é Star Wars, em que a gente acompanha o Luke, Leia, Chewbacca. Não tem mais o Han Solo, pois como estamos entre os episódios 5 e 6, o Han Solo está congelado em carbonita durante essa fase inteira. Mas agora a gente acompanha o Lando, o Lobot, além da Aliança Rebelde como um todo, né? São 50 capítulos e 2 especiais, totalizando 52 HQs. A segunda linha é Darth Vader, em que a gente acompanha o Lord Sith. São 50 capítulos e 2 especiais, totalizando também 52 HQs. A terceira linha é a Doutora Afra, em que a gente acompanha ela e em boa parte a Sana Starros também. São 40 capítulos e 1 especial, totalizando 41 HQs. E por último, a quarta linha é Caçadores de Recompensas, em que a gente acompanha principalmente o Valance Baylert, mas muitos outros caçadores de recompensas que já conhecemos também, como Boba Fett, Dengar, Bossk, 4LOM, Zucos e G88, e alguns novos que vão surgir aqui também. São 42 capítulos e é isso, sem especiais nessa linha. Mas antes de começar linha por linha, tem 2 coisas que vocês precisam saber antes da gente começar. A primeira coisa é que existem algumas HQs que não fazem parte da fase 1, mas é interessante você ter lido elas antes de começar a fase 2. Não é obrigatório, mas é que vai ter alguns personagens que são apresentados nessas HQs que é legal de saber antes de começar a fase 2. A primeira HQ é Princesa Leia, uma minissérie de 5 HQs lançadas em 2015, que aqui no Brasil saiu nas mensais do Vader do 2 ao 6, mas que depois saiu encadernado bonitinho. Cronologicamente, ela acontece imediatamente depois do episódio 4, Uma Nova Esperança, e antes de começar a fase 1 das HQs. Nessa HQ é apresentada a Ivan Verlaine, uma pilota rebelde alderaniana e amiga da Leia. Ela vai aparecer algumas vezes na fase 2 e aqui a gente vê como que elas ficaram amigas. A segunda HQ é Lando, outra minissérie de 5 HQs lançada em 2015, que aqui no Brasil saiu nas mensais do Vader do 7 ao 11, e também depois foi relançada no encadernado. Cronologicamente, ela se passa no mesmo período da Princesa Leia, entre o episódio 4 e a fase 1 das HQs. Nessa HQ, a gente conhece pela primeira vez uma das assassinas pessoais do Imperador Palpatine, Chanath Cha. Essa personagem vai ser importante lá no meio da fase 2, no arco do Império Oculto. Ainda sobre a Chanath Cha, a origem dela é contada depois nas HQs do Darth Vader Dark Lord of the Sith de 2017, que tem 25 capítulos e 1 anual. A gente descobre a ligação que ela tem com o Vader. Como eu disse lá no guia de leitura da fase 1, essas HQs do Vader acontecem imediatamente depois do episódio 3, A Vingança do Sith. E vale muito a pena ler. Não só pela Chanath Cha, mas é que tem, como eu disse no vídeo anterior, o Vader se acostumando com a armadura, ele fazendo os sabres de luz vermelho dele, ele treinando os Inquisidores, criando a Fortaleza Vader em Mustafar, dentre outras coisas. A terceira e quarta HQ são as mais importantes, pois elas contam a história de Valance Baylert, que é praticamente o personagem principal da linha Caçadores de Recompensas. Uma é Han Solo, Cadete Imperial, de 2018, que tem 5 capítulos, mais um especial sobre o Beckett. Sabem, lá do filme do Han Solo?
E a outra HQ se chama Alvo Vader, de 2019, minissérie de 6 capítulos que se passa entre as fases 1 e 2 das HQs, e é sobre uma missão que alguns caçadores de recompensa aceitam para caçar Darth Vader. E por último, tem a série Han Solo e Chewbacca, de 10 edições e um especial. Essa história se passa entre os filmes do Han Solo e Uma Nova Esperança. Ou seja, o Han e o Chewie já são amigos e tal, mas eles ainda não conhecem o Luke, a Leia, e a Aliança Rebelde nem estava consolidada ainda. Essa história é importante porque ela se liga diretamente com um dos últimos grandes arcos da fase 2, que é Droids Sombrios. Falar mais do que isso eu já estaria dando spoilers. E essas são as HQs interessantes de você já ter lido antes de começar a fase 2. Tem algumas HQs que são fora dessas 4 linhas, mas elas fazem parte da fase 2. Eu vou explicar cada uma com mais detalhes, mas agora eu vou só apresentar elas para vocês. Guerra dos Caçadores de Recompensas, Atrás das Linhas Inimigas, Reinado Escarlate, Revelações 2022, Império Oculto, Sana Starros, Droids Sombrios, Esquadrão D, Free Comic Book Day 2024 e Revelações 2023. Ufa, agora com todas as linhas apresentadas e os recados iniciais dados, podemos nos aprofundar em cada fase. Agora eu vou explicar linha por linha e no final do vídeo eu vou juntar todas elas e fazer uma cronologia perfeita. Vamos começar com a linha Star Wars. Eu achei um pouco confuso como fizeram a fase 2, e nem foi culpa da Panini dessa vez. Lá na gringa, os volumes são um pouco estranhos e a gente só importou o mesmo modelo. Por exemplo, no volume 2, que se chama Operação Luz Estelar, temos os capítulos do 7 ao 11. Os capítulos 7 e 8 é um arco chamado Legado de Tarkin, e o 9 ao 12, que é a Operação Luz Estelar. Só que o capítulo 12 não está no volume 2, ele está no volume 3, e isso acontece algumas vezes em todas as linhas. Então, para ficar mais fácil de entender, as linhas eu vou explicar volume por volume. E aí no final, quando for fazer a cronologia, aí eu vou fazer arco por arco. Pode ter certeza que vai ficar bem mais fácil de entender assim, belezinha? Então vamos lá. O volume 1 é a Trilha do Destino, que vai do 1 ao 6. O volume 2 é a Operação Luz Estelar, que vai do 7 ao 11. O volume 3 é a Guerra dos Caçadores de Recompensas, que vai do 12 ao 18. O volume 4 é o Reinado Escarlate, que vai do 19 ao 25. O volume 5 é o Caminho para a Vitória, que vai do 26 ao 30. O volume 6 é As Buscas da Força, que vai do 31 ao 36. O volume 7 é o Droids Sombrios, que vai do 37 ao 41. O volume 8 ainda tá para sair aqui no Brasil, é o Sith e o Skywalker, que tem 2 especiais, o Revelações de 2023 de Star Wars, o Free Comic Book Day 2024 de Star Wars e os capítulos do 42 ao 45. E por último o volume 9, que ainda não tem previsão de lançamento aqui pela Panini, então eu só posso especular, que é o Caminho da Luz, que deve ir do 46 ao 50. E essa é a fase 2 de Star Wars. Agora vamos para do Darth Vader. Vamos lá, não tem muita introdução, é que nem a linha de Star Wars, não tem republicação aqui no Brasil, então o formato é um só. O volume 1 é o Coração Sombrio dos Sith, que vai do 1 ao 5. O volume 2 é o Em Chamas, que vai do 6 ao 11. O volume 3 é a Guerra dos Caçadores de Recompensas, que vai do 12 ao 17. O volume 4 é o Reinado Escarlate, que vai do 18 ao 22. O volume 5 é A Sombra da Sombra, que vai do 23 ao 27. O volume 6 é O Retorno das Criadas, que vai do 28 ao 32. O volume 7 é o Droids Sombrios, que vai do 33 ao 41. Na gringa, o volume 7 é do 33 ao 36. E o Droids Sombrios é o volume 8, do 37 ao 41. Então a Panini juntou esses 2 volumes em um só. Para variar, foi uma boa ideia deles. Porque aqui todos os volumes 7 das 4 linhas são o arco dos Droids Sombrios. Lá o Droids Sombrios do Darth Vader é o único que é o volume 8. Mas enfim, né? Só uma curiosidade. Temos que reconhecer os acertos da Panini quando eles acontecerem, né? O volume 8 ainda não saiu, mas já está em pré-venda e se chama Insurreição Imperial, que tem 2 especiais. O Revelações de 2023 de Darth Vader, o Free Comic Book Day de 2024 do Darth Vader e os capítulos do 42 ao 47. E por fim, o volume 9, que não tem previsão, então só posso supor o que vai sair e como vai se chamar, Fantasmas, que vai do 48 ao 50. Só que aí fica muito pouco conteúdo para um volume.
Então eu torço na verdade, para que eles coloquem o Revelações de 2022, que é uma história focada no Darth Vader mesmo, e o Revelações de 2023 da Doutora Aphra, que ficamos sem aqui no Brasil. Mas eu vou explicar mais pra frente quando for falar das HQs especiais dessa fase. E vamos lá, Doutora Aphra agora. O volume 1 é Sorte e Sina, que vai do 1 ao 5. O volume 2 é o Missão Motor, que vai do 6 ao 10. O volume 3 é a Guerra dos Caçadores de Recompensas, que vai do 11 ao 15. O volume 4 é o Reinado Escarlate, que vai do 16 ao 20. O volume 5 é a Fagulha Eterna, que vai do 21 ao 25. O volume 6 é o Ascendente, que vai do 26 ao 31. E por fim, o volume 7 é o Droids Sombrios, que vai do 32 ao 40. E também era pra estar o Revelações de 2023 do Doutora Aphra aqui, mas não tá, né? E aí vocês podem imaginar por quê. E agora a nova linha que não tinha na fase 1, Caçadores de Recompensas. O volume 1 é os Mercenários Mais Mortais da Galáxia, que vai do 1 ao 5 e também tem o Império Ascendente de Caçadores de Recompensas, lembra? Aquelas HQs que servem de epílogo da fase 1 ou de prólogo da fase 2, depende do seu ponto de vista. O volume 2 é o Alvo Valance, que vai do 6 ao 11. O volume 3 é a Guerra dos Caçadores de Recompensas, que vai do 12 ao 17. O volume 4 é o Reinado Escarlate, que vai do 18 ao 22. A capa desse volume é diferente aqui no Brasil. Na verdade, todos os volumes do Reinado Escarlate têm um design único, sem essas margens pretas aqui no Brasil. Mas só nos Caçadores de Recompensas que mudaram a arte da capa também. Mas um ponto positivo para Panini, ficaram mais legais que a versão gringa. O volume 5 é o Ataque ao Vermilion, que vai do 23 ao 28. O volume 6 é o Tumulto em Bestine, que vai do 29 ao 34. E por fim o volume 7, que é Droids Sombrios, que vai do 35 e 42. E aí acaba. Agora a última coisa que eu preciso explicar para vocês antes de montar a cronologia definitiva é sobre as minisséries e HQs especiais que não fazem parte de nenhuma das linhas, mas fazem parte da fase 2, coisa que não tinha lá na fase 1. Começando pela trilogia de crossovers que engloba todo o grande arco da Aurora Escarlate, a Guerra dos Caçadores de Recompensas, Reinado Escarlate e o Império Oculto. A Guerra dos Caçadores de Recompensas tem o capítulo Alpha, sei lá porque eles chamam assim, e do 1 ao 5, ou seja, essencialmente 6 capítulos. Atrás das Linhas Inimigas, que complementa a Guerra dos Caçadores de Recompensas, com 4 capítulos focando em 4 personagens diferentes. Jabba o Hutt, 4 LOM Izucos, IG-88 e o Bausch. A segunda parte da trilogia é o Reinado Escarlate, que vai do 1 ao 5. E aí a trilogia acaba com o Império Oculto, que vai do 1 ao 5. Terminando a trilogia, tem a minissérie da Sana Starros, que vai do 1 ao 5. E o último crossover chamado Droids Sombrios, que vai do 1 ao 5. E assim como Atrás das Linhas Inimigas complementa a Guerra dos Caçadores de Recompensas, Droids Sombrios também tem o Esquadrão D. Alguém lembra desse arco lá do Clone Wars? Ele vai do 1 ao 4. Além dessas minisséries que fazem crossovers com as 4 linhas principais da fase 2, tem 3 HQs especiais de edição única. O Revelações 2022 se passa ali entre os arcos do Reinado Escarlate e o Império Oculto. É bem legal, mas a Panini não lançou ela aqui no Brasil ainda. Não sei se esqueceram, se não vão lançar, só sei que é importante, eu fico muito puto com isso. Espero que saia talvez nos últimos volumes de Star Wars ou mais provavelmente no de Darth Vader, né? Vamos ver. Que nem na fase 1, que eles entucharam tudo quanto era HQ especial que eles esqueceram no último volume de Star Wars. O Revelações de 2023 é um especial assim como o de 2022, mas dessa vez são várias pequenas histórias. Aí tem uma história de Star Wars, uma do Darth Vader, uma da Doutora Aphra, uma do Jango Fett, uma do Mace Windu, uma da Alta República e uma do Jabba o Hutt. Lá na gringa, eles lançaram como uma HQ só, com essas 7 histórias. E quando eles lançaram os encadernados lá, elas foram separadas e inseridas nas suas respectivas HQs. Exceto a do Jabba, afinal o Jabba não tem nenhuma HQ própria. Aqui no Brasil a gente tem a história de Star Wars e do Darth Vader. Sei lá porque o da Doutora Aphra eles não colocaram. O do Jango Fett e do Mace Windu ainda não foi lançado aqui, mas de acordo com o site da Panini já foi anunciado que eles vão ter essas histórias extras. O da Alta República ainda não se sabe, pois a Panini ainda não anunciou ele aqui. E o do Jabba esquece, né? Só podemos torcer para lançarem o Revelações 2023 da Aphra, da Alta República e do Jabba em alguma das próximas HQs.
E por último, o Free Comic Book Day é um evento anual lá nos Estados Unidos em que as lojas de quadrinhos recebem essas HQs especiais de edição única para distribuí-las gratuitamente para a galera e atrair novos consumidores. Em 2024 teve essa HQ que tem uma história da linha do Star Wars e uma da linha do Darth Vader. Agora que vocês estão a par de absolutamente tudo da fase 2, a gente vai organizar tudo bonitinho e montar a cronologia. Lembrando que eu vou fazer a cronologia baseada em arcos, não em volumes. E só mais um pequeno aviso antes de começar. Nos crossovers Guerra dos Caçadores de Recompensas, Reinado Escarlate, Império Oculto e Droids Sombrios, eu vou intercalar capítulo por capítulo. Porque, principalmente na Guerra dos Caçadores de Recompensa, a ordem é muito confusa, as histórias vai e vem. Na linha do Darth Vader tem um capítulo inteiro que é flashback. Só para vocês terem uma ideia, o Star Wars 17 acaba com a Leia, o Lando e o Chewbacca indo para uma missão, e no Star Wars 18 já começa com eles voltando dessa missão. Porque essa missão acontece na Guerra dos Caçadores de Recompensa 5. Então é como se ficasse faltando um pedaço da história. E com esse último recado em mente, a gente pode começar a fazer a cronologia com essas 227 HQs. Primeiro começamos com Star Wars, A Trilha do Destino, depois Darth Vader, O Coração Sombrio do Sith, depois Doutora Aphra, Sorte e Sina, depois Caçadores de Recompensas, Os Mercenários Mais Mortais da Galáxia, Darth Vader em Chamas, Star Wars, O Legado de Tarkin, Star Wars, Operação Luz Estelar, Caçadores de Recompensas, Alvo Valance, Caçadores de Recompensas, O Desafio Final, Doutora Aphra, Missão Motor. E agora entramos na Guerra dos Caçadores de Recompensas. Doutora Aphra 10, Guerra dos Caçadores de Recompensas Alpha, Atrás das Linhas Inimigas Jabba o Hutt, Caçadores de Recompensas 12, Guerra dos Caçadores de Recompensas 1, Doutora Aphra 11, Star Wars 13, Caçadores de Recompensas 13 e 14, Atrás das Linhas Inimigas 4 LOM e Zucos, Caçadores de Recompensas 15, Star Wars 14, Guerra dos Caçadores de Recompensas 2, Doutora Aphra 12, Darth Vader 12, 13, 15 e 14. Isso mesmo, do 13 vai pro 15 e volta pro 14. Isso porque o 15 é um flashback entre o 13 e o 14. E o 14 se liga perfeitamente com o próximo capítulo, que é Guerra dos Caçadores de Recompensas 3, Star Wars 15 e 16, Guerra dos Caçadores de Recompensas 4, Caçadores de Recompensas 16, Doutora Aphra 13 e 14, Darth Vader 16, Star Wars 17, Guerra dos Caçadores de Recompensas 5, Doutora Aphra 15, Caçadores de Recompensas 17, Darth Vader 17, Atrás das Linhas Inimigas IG-88, Star Wars 18 e, por fim, Atrás das Linhas Inimigas Bausch. Agora o Reinado Escarlate, que é um pouco mais simples. Darth Vader 18, Reinado Escarlate 1, Star Wars 19 e 20, Caçadores de Recompensas 18 e 19, Star Wars 21, 22, 23 e 24, Caçadores de Recompensas 20, Reinado Escarlate 2, Darth Vader 19, 20 e 21, Doutora Aphra 16 e 17, Reinado Escarlate 3, Doutora Aphra 18, 19, 20 e 21, Reinado Escarlate 4, Caçadores de Recompensas 21 e 22, Reinado Escarlate 5, Caçadores de Recompensas 23, Darth Vader 22, 23 e 24. O Star Wars 25 não faz parte da fase 2. Quer dizer, faz, mas é que ele é um capítulo comemorativo da 100ª HQ escritas pelo Charles Soule, um grande escritor de livros e quadrinhos de Star Wars. Então dentro dela tem 4 pequenas histórias, uma do Obi-Wan com Anakin, uma do Darth Vader com Palpatine, uma do Kylo Ren e uma do Poe Dameron depois do Ascensão Skywalker. É como se fosse um episódio filler entre duas sagas. E agora vamos para o último crossover da trilogia, que é o Império Oculto, começando por Caçadores de Recompensas, O Ataque ao Vermilion, Star Wars 26, 27 e 28, Darth Vader, A Sombra da Sombra, Revelações de 2022, Darth Vader 28, Doutora Aphra, A Fagulha Eterna, Doutora Aphra 26, Império Oculto 1, Caçadores de Recompensas, Caos em Acretion Disco, Doutora Aphra 27, Império Oculto 2 e 3,
Caçadores de Recompensas 29, 30 e 31, Doutora Aphra 28 e 29, Império Oculto 4 e 5, Darth Vader 29, 30, 31 e 32, Star Wars 29, 30, 31, 32 e 33, Darth Vader A Força Ilimitada, Caçadores de Recompensas 32, 33 e 34, Star Wars 34 e 35, Doutora Aphra 30 e 31, Sana Starros 1, 2, 3, 4 e 5, Darth Vader Alvo Aphra, Doutora Aphra Efeito Cascata, Caçadores de Recompensa Alvo Fett, Star Wars 36, e aí acaba toda a trilogia da Aurora Escarlate e começa o último crossover da fase 2. Droids Sombrios 1, Star Wars 37, 38 e 39, Droids Sombrios 2, Darth Vader 37, 38 e 39, Droids Sombrios 3, Caçadores de Recompensas 37, 38 e 39, Doutora Aphra 35, 36 e 37, Droids Sombrios 4, Esquadrão D 1, 2, 3 e 4, Darth Vader 40, Caçadores de Recompensas 40, Darth Vader 41, Doutora Aphra 38 e 39, Star Wars 40, Droids Sombrios 5, Star Wars 41, Caçadores de Recompensas 41, Doutora Aphra 40, Caçadores de Recompensas 42, Revelações de 2023 da Doutora Aphra. E aí depois desse crossover, as linhas da Doutora Aphra e Caçadores de Recompensas acabam e fica só Star Wars e Darth Vader até o final. Star Wars, o Sith e o Skywalker, Revelações de 2023 de Darth Vader, Darth Vader Insurreição Imperial, Revelações de 2023 de Star Wars, Star Wars, o Julgamento de Lando Calrissian, o Free Comic Book Day de 2024 de Star Wars, o Free Comic Book Day de 2024 de Darth Vader, Darth Vader, o Ataque em Exegol, Star Wars, o Caminho da Luz e Darth Vader Fantasmas. Ufa, e é isso. Toda a fase 2 organizada em ordem cronológica, bonitinho, bem mastigadinho pra você. A Panini acabou de lançar todos os arcos dos Droids Sombrios, então Caçadores de Recompensas e Doutora Aphra já acabou. Star Wars e Darth Vader ainda falta 2 volumes cada um, sendo que um de cada já está em pré-venda. Então pode ser que mude o nome de algum arco aí que eu traduzi ou o conteúdo dos últimos volumes. E também pode ser que coloquem o Revelações de 2022 e os que faltaram de 2023 nessas últimas HQs, né? Pelo menos eu tô torcendo pra isso. Se acontecer, eu corrijo o conteúdo aqui na descrição do vídeo e tudo mais. Inclusive eu vou colocar a ordem edição por edição na descrição também, pra ficar mais fácil. Eu bem que avisei no vídeo lá da fase 1 que essa fase 2 era bem mais complicada, né? E além dessas duas fases principais, tem uma porrada de outras HQs também. Tem as minisséries, tem as séries longas também que já acabaram, tem os mangás, Alta República. Dá pra fazer um guia de leitura de cada uma delas também aqui, se vocês pedirem nos comentários. Além disso, posso fazer um vídeo também sobre a Guerra dos Caçadores de Recompensas, Reinado Escarlate e o Império Oculto, de como que eu montei essa cronologia ou de como eu escolhi essa cronologia. Mas vai acompanhando aí o canal, eu faço as áudio HQs de todas as HQs canônicas de Star Wars. Eu ainda tô na fase 1, mas eu já fiz 30 HQs. Eu vou deixar o vídeo aqui no final, no card, pra vocês darem uma olhada se vocês quiserem. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender e se vocês não viram, dá uma olhada no guia da fase 1 também. É isso aí, muito obrigado por me assistirem até aqui, espero que tenha sido informativo e útil. Valeu e tchau!